Trovão em Washington. Generais americanos jogaram a amarga verdade na cara de Trump. O Pentágono admitiu oficialmente o que a Casa Branca sussurrava. Os ucranianos fizeram algo que deixou toda a América em choque. O golpe final de Budanov. A Ucrânia está entrando na África. Putin perde ouro e o seu exército. É o fim do pseudo-império ao vivo. Budanov arranca o trunfo das mãos de Putin. Este plano anulará para sempre a influência do Kremlin. Urgente, Putin sente o hálito mortal do fim. Não há mais nada a esconder. O Kremlin tremeu por dentro. Putin pede ajuda aos oligarcas. A elite de Moscou está em choque. A revolta popular se aproxima. Os russos não se calam mais. Sensacional, um golpe no estômago vindo de Minsk. Lukashenko está de malas pronta. Moscou ficou no passado. A aliança inesperada do líder que chocou o mundo. Tudo isso a seguir em nossa edição. Ponto crítico. Sensacional. O Pentágono está em choque. Generais dos Estados Unidos vão à Ucrânia aprender a operar o Patriot. Este é o reconhecimento mundial do gênio dos soldados ucranianos. Que parecia impossível tornou-se realidade. Os defensores do céu ucraniano dominam os sistemas Patriot com tanta maestria que agora o exército dos Estados Unidos tem aulas com as forças armadas da Ucrânia. Como a Ucrânia anulou os Shaheds e os mísseis balísticos. Ufei. A primeira viagem de Zelensky ao exterior, onde a Ucrânia não busca armas, mas as oferece. O presidente fez uma viagem de negócio surpresa ao Oriente Médio, que deve resultar em contratos de defesa milionários. Esta é uma oportunidade para destacar o papel da Ucrânia não apenas como alguém que pede, não apenas como um país que espera constantemente por ajuda de alguém, mas como um país que pode prestar assistência, que pode dar apoio e ajuda sérios. E por isso podemos dizer que esta iniciativa da nossa liderança é correta, é boa, para ajudar os países da região. Como escreve a Bloomberg, Kiev afirma que está pronta para compartilhar a experiência de interceptação de drones iranianos, que hoje atacam massivamente os países do Golfo Pérsico, em troca de mísseis americanos escassos e investimentos em nosso complexo industrial militar. A Ucrânia tem a maior experiência do mundo no uso de drones. Oferecemos aos países do Oriente Médio e do Golfo uma parceria benéfica para ambos os lados. Nosso conhecimento e tecnologia em troca do financiamento deles. E estamos trabalhando para que isso se torne realidade. Nossa contribuição para a segurança nesta região também será uma contribuição real para a segurança mundial. Vale ressaltar que os países árabes foram os iniciadores de tais acordos. Ao avaliar a eficácia da nossa defesa aérea, a Arábia Saudita propôs um acordo para o fornecimento de nossos sistemas de guerra eletrônica e drones interceptadores. A Ucrânia também é contatada de forma privada. Por exemplo, a gigante do petróleo Saudi Aramco. O pedido é o mesmo: vender e ensinar como usar os drones ucranianos. Proteger sua infraestrutura agora, sem a Ucrânia, também não é muito realista, digamos assim. Vemos agora que na Arábia Saudita e em vários países árabes, eles também entendem isso perfeitamente. E agora, estão fortalecendo sua cooperação com a Ucrânia, justamente porque só a Ucrânia tem as capacidades técnicas, a experiência e o conhecimento para proteger objetos de infraestrutura e cidades. Ao mesmo tempo, a Ucrânia tenta não apenas vender um lote de drones, mas estabelecer uma parceria confiável de longo prazo e prestar ajuda real, já que gastar mísseis Patriot em drones iranianos acabou sendo um luxo caro demais até para os países mais ricos. Estamos tentando ajudá-los, porque eles não estavam muito preparados para ataques de drones. Talvez estivessem mais prontos para ataques de mísseis, mas mesmo assim gastaram uma quantidade enorme de mísseis para abater alvos iranianos. Em troca da ajuda, a Ucrânia espera atrair investimentos. E não só para si, mas para toda a Europa, construindo uma estratégia de defesa sólida para os parceiros e todo o continente. Eles entendem que agora o desafio para a Europa é a independência absoluta e total na área de segurança, para que não haja nenhuma dependência da América em termos de uma proteção específica da América, incluindo também a transferência de certos tipos de armas. Eles também devem produzir internamente tudo o que precisam para sua própria segurança. Até porque, como a prática mostrou, produzir e usar armas americanas na Ucrânia pode ser feito melhor do que pelos próprios americanos. Em um relatório recente, o comando dos Estados Unidos admitiu: as Forças Armadas da Ucrânia usam o Patriot de forma mais eficaz do que todos os países que o possuem. Eles funcionam, posso dizer isso com toda certeza.
Do meu ponto de vista, esta é uma história de sucesso. Para ser sincero, no começo eu tive algumas dúvidas. É um sistema muito complexo. Treinamos nossos rapazes por muito tempo para que eles possam operá-los. Mas os ucranianos treinaram seu pessoal e agora se sentem operando o Patriot como peixe na água. E, na verdade, agora somos nós que estamos aprendendo com a técnica deles de usar esses sistemas de defesa aérea. Como resultado, hoje as Forças Armadas da Ucrânia ensinam os parceiros ocidentais a usar seus próprios complexos antiaéreos e os militares do Oriente Médio a usar drones interceptadores ucranianos, estabelecendo que é quase o melhor sistema de defesa aérea do mundo. Agora a questão é sobre recursos e escala. E esse era o principal objetivo da viagem de Zelensky ao Oriente Médio. Urgente, xaque-mate geopolítico de Kirilo Budanov. A Ucrânia vai oficialmente para a África para erradicar completamente a influência russa por lá. Budanov desfere um golpe surpresa no ponto mais sensível para o Kremlin. Qual papel a África desempenhará na capitulação final do Kremlin? Como Budanov superou o GRU e o FSB em seu próprio campo? Confere! Depois do Oriente Médio, a Ucrânia agora mira na África. A Ucrânia está desenvolvendo pela primeira vez uma estratégia para expandir relações e presença no continente africano. Kirilo Budanov. O trabalho dos serviços especiais ucranianos na África começou muito antes das declarações oficiais de Kiev. Já em 2023, agentes da inteligência militar iniciaram uma caçada bem-sucedida a criminosos de guerra russos no Sudão. Senhor Kirilo Alexiovich, em nome do 4º Centro da Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, desejamos a você um feliz aniversário. Tudo será Ucrânia. Especialistas ucranianos ajudaram os tuaregs a destruir comboios do grupo Wagner no Mali. Russos capturados na África foram interrogados por agentes da Direção Principal de Inteligência. Chamou? Soldados. Unidade? Exército privado. Chegaram aqui? Viemos pela RCA para Khartoum. Qual o objetivo? Derrubar o governo local. Naquela fase, Kirilo Budanov, como chefe do GOR, anunciou que especialistas ucranianos caçariam criminosos de guerra russos, de qualquer lugar do mundo. As operações do lado ucraniano no continente africano são, antes de tudo, um golpe na capacidade da Federação Russa de obter recursos extras para o orçamento russo no momento do financiamento da fase ativa das hostilidades na Ucrânia. Não é por acaso que o que ocorre agora na África é uma série dos chamados golpes militares. A África, o Kremlin, primeiro com o grupo Wagner e depois com o corpo africano, mudou regimes e expulsou forças europeias. Além do apoio militar a regimes pró-Putin e controle de recursos, milhões de africanos caíram sob influência da Igreja Ortodoxa Russa. Putin troca dinheiro por cruzes em sua busca por influência na África. A maior expansão da Igreja Ortodoxa Russa na história serve como uma nova e poderosa ferramenta para o Kremlin. Nos últimos anos, a Igreja Ortodoxa Russa expandiu sua presença na África de 4 para 34 países. Em fevereiro de 26, a organização Vocal Africa afirmou que Gundiaev recruta quenianos para a guerra por meio de seu exarcado. Na falta de dinheiro e recursos militares suficientes, Putin apostou na influência da igreja. Segundo um relatório da inteligência queniana, no total, 1.000 quenianos foram recrutados para lutar ao lado da Rússia. O relatório detalha uma rede de funcionários corruptos que supostamente conspiraram com sindicatos de tráfico humano. Além de combater os tentáculos russos na África, a Ucrânia aprofunda a cooperação econômica e tecnológica com países do continente. Assassinos do grupo Wagner e padres recrutadores colocaram muitos países africanos contra a Federação Russa. E Kiev aproveitou isso. Nós estamos considerando oportunidades de cooperação técnico-militar e econômica com as principais economias da África. Líbia, Marrocos e, consequentemente, a Argélia são os principais recursos minerais que interessam ao lado ucraniano. Em primeiro lugar, petróleo e gás e, consequentemente, metais de terras raras. Putin tem pânico do próprio colapso. A Rússia não está aguentando a guerra.
Enquanto o Kremlin faz relatórios bonitos, drones ucranianos destruíram a região de Leningrado. Terminais de petróleo viraram fogueiras e autoridades russas entraram em choque. Eles nem sequer se atreveram a comentar sobre essa derrota humilhante. Como o ditador tenta adiar o final inevitável? Assista! Putin tem um medo pânico de seu fim que se aproxima rapidamente, porque o país simplesmente não aguenta mais a guerra. Isso é evidenciado por aparições públicas cada vez mais raras, pelo drama do corte de internet em toda a Rússia e pelo enorme número de descontentes que pedem a derrubada do governo. Chega de ficar calado, ***, RRA, chega de olhar para essa bagunça que está acontecendo. E apelar ao presidente é inútil. Isso é uma **** rea de um confisco de bens da população do país. É simplesmente um confisco de bens específico. Um confisco. Eles estão destruindo o gado de propósito. Eles simplesmente entram na cara de pau, levam e sacrificam. Gado absolutamente saudável. Não está infectado com nada e tudo mais. Então, homens, pensem bem. Voltem para casa. E protejam suas famílias. Seus parentes e entes queridos. Desses funcionários públicos aqui. Desses vermes gananciosos que fazem o que querem. Para eles, é importante evitar a desestabilização da sociedade. Eles podem achar agora que a desestabilização social é mais perigosa. E o acesso às câmeras de monitoramento de trânsito é mais perigoso. Entende? Se você pode levar um tiro no Arbat, isso é muito mais perigoso. No novo Arbat, quero dizer. Isso é muito mais perigoso do que alguns problemas na máquina de guerra. Isso é tudo em que o Putin pensa. Você vê que ele se trata com muito cuidado. Lembra daquela mesa branca enorme? Bem, esse motivo prevaleceu novamente. E as coisas para o Putin estão realmente indo mal. Drones ucranianos chegaram à região de Leningrado e destruíram terminais de petróleo nos portos de Primorsk e Ust-Luga. As autoridades russas nem sequer se atreveram a comentar tamanha vergonha. Tá pegando fogo, toda a Ust-Luga tá pegando fogo, o porto. Explodiu de novo, mais um. E ainda tá voando em círculos, e muitos deles. Por outro lado, blogueiros pró-guerra tentam justificar a defesa aérea falha, dizendo que drones ucranianos supostamente voam por países da OTAN. Canais de monitoramento ucranianos observam que, nos dias do ataque à região de Leningrado, o alerta foi soado em regiões russas que estão na rota dos drones. As autoridades dos países bálticos, por onde os drones ucranianos passaram, já realizaram uma investigação inicial e explicaram a situação. Vindo da Rússia, um drone entrou no espaço aéreo da Estônia. A 2 quilômetros da fronteira, ele atingiu a chaminé de uma usina. Houve uma explosão. Trata-se de um drone que saiu da rota e que sofreu interferência enquanto estava no espaço aéreo russo. Os destroços do drone mostram que se tratava de um veículo aéreo não tripulado ucraniano. Ninguém se feriu e nós já iniciamos um processo criminal. Estamos analisando os destroços e os detalhes. Diante da situação econômica catastrófica, Putin realizou um congresso de industriais e empresários, onde afirmou que a situação está sob controle. Apesar das dificuldades objetivas e das restrições artificiais impostas contra o nosso país, conseguimos manter a estabilidade macroeconômica, alcançando uma dinâmica estável e previsível da inflação e do desemprego. Junto com a comunidade empresarial, trabalhamos para garantir o crescimento econômico e resolver as questões sociais. E ele convenceu os convidados a manterem a calma e a não espalharem o pânico. É preciso manter a prudência. Se hoje os mercados oscilaram para um lado, amanhã eles podem mudar para o outro. Aqui as pessoas são muito competentes, com muita experiência. Não há pessoas aleatórias neste auditório. E vocês entendem isso perfeitamente. Portanto, é necessário um moderado conservadorismo e uma abordagem conservadora moderada. Mas o mais interessante foi a parte não oficial, cujos boatos vazaram para a imprensa. Nela, Putin pediu a grandes empresários que dessem dinheiro para a guerra. Também gostaria de pedir que prestem atenção a isso e participem deste trabalho. O dinheiro envolvido é irrisório, mas o resultado pode ser significativo para a cultura do país, para o seu futuro.
Supostamente, apenas algumas pessoas concordaram, entre elas o empresário do Daguestão, Suleiman Kerimov. Isso dá algo em torno de mais de 2 bilhões de rublos. Eles deram do próprio bolso. Torna-se evidente que as coisas vão mal para a máquina de guerra de Putin. E o apoio a Putin, tanto entre a população comum quanto entre sua própria comitiva, diminui a cada dia. E isso não pode deixar de nos alegrar. Catástrofe além dos Urais. Uma epidemia de febre aftosa assola a Rússia. O Kremlin queima milhares de animais para esconder a verdade. A verdadeira causa do abate em massa e da queima de gado na Rússia foi finalmente revelada. A escala da tragédia é tão colossal que as autoridades têm medo de pronunciar essa palavra em voz alta. Vejam todos os detalhes. Uma epidemia de febre aftosa está assolando a Rússia. A febre aftosa é um vírus. Ele é muito resistente. Ele pode permanecer no solo, na grama, por algum tempo, até 3 meses. Ele causa a morte em massa de vacas. O que epidemiologistas experientes suspeitavam desde os primeiros dias do extermínio em massa do gado veio à tona logo após o último fazendeiro de uma aldeia de Novosibirsk desistir. Kuzica? E quando ainda tínhamos uma última esperança, quando falávamos com deputados, com os meios de comunicação, ontem à noite simplesmente nos ligaram e disseram: pessoal, desculpem, não podemos fazer nada. Sem documentos ou explicações claras, mas com o uso massivo de forças de segurança, no último mês as autoridades de Novosibirsk literalmente destruíram as fazendas de pequenos produtores. Eles exigiram explicações sem sucesso, fizeram piquetes em órgãos locais e apelaram aos jornalistas. Em resposta, surgiram postos de controle na região e as estradas foram bloqueadas até por militares. Bem, estamos na região, olha só quantos postos já passamos. Os militares bloquearam tudo. É o fim, pessoal. E nas aldeias com donos de animais particularmente descontentes, cujos animais estavam na lista para serem queimados, até a entrega de alimentos foi bloqueada. Mais uma vez não nos deram pão, não nos deixaram passar no posto. Temos uma população de 700 pessoas e não tem absolutamente ninguém na loja. Isso porque todos estão com medo, ficam em casa vigiando seu gado doméstico. O que os pequenos agricultores tentavam descobrir, ao que parece, já era conhecido há muito tempo pelos donos de grandes propriedades rurais. Um representante de um grupo agroindustrial sob condição de anonimato confirmou o surto de febre aftosa ao jornal Novaya Gazeta Europe. A fonte do Novaya Europia informou que o serviço veterinário estatal logo confirmou as suspeitas dos veterinários que trabalhavam na produção. Segundo ele, as grandes fazendas enfrentaram, antes dos agricultores, o fato de que a única forma de lidar com a epidemia é a destruição total de todo o foco. E eles têm feito isso desde fevereiro. As autoridades tentaram e continuam tentando esconder o surto de febre aftosa na Rússia a todo custo. A questão é que, se disserem a verdade, a exportação de produtos de carne, laticínios e rações terá que ser totalmente interrompida. Eu não sei quantos bilhões esse negócio eles vão perder se anunciarem. Não é 1 bilhão, eu acho, nem 10 bilhões. É a economia agrícola do país. 1,5 bilhão de chineses vão parar de comprar no dia em que a febre aftosa for anunciada. Por isso, eles farão qualquer coisa, mas não vão declarar que é febre aftosa. Por isso, o status de país livre de febre aftosa, concedido à Rússia pela Organização Mundial do Comércio em 2021, é extremamente importante para Moscou. Se a Rússia não admitir agora, recuperá-lo será extremamente difícil e demorado. No país ou no território, na região, ocorre um surto de febre aftosa. Então, isso impede a exportação de produtos dessa região por pelo menos 1 ano após o fim da epidemia. Ou seja, primeiro é preciso combater a epidemia, depois é necessário confirmar documentalmente que não há novos surtos. Depois disso, reunir os documentos e enviá-los às organizações internacionais que controlam o transporte de animais. E o cumprimento das regras alfandegárias nessa parte e esperar mais 1 ano antes que a exportação possa ser retomada. A
febre aftosa é um vírus extremamente perigoso e contagioso, principalmente para animais. Por isso, o Cazaquistão já proibiu a importação de ração. As autoridades ordenaram que até comboios ferroviários fossem barrados na fronteira. As pessoas também podem contrair o vírus. Embora não seja mortal, é desagradável. A questão é se os importadores ousaram impor uma proibição de laticínios e carne. Da Rússia, os principais compradores de Moscou são os bielorrussos, chineses, cazaques e países do Oriente Médio. Urgente, o mundo tá em choque. A primeira visita da história de Lukashenko a Pyongyang. O que parecia impensável tornou-se realidade. Marchas solenes, danças e montanhas de presentes. Mas por trás da festa esconde-se uma aliança mortal. Será que o isolamento pressionou tanto o paizinho contra a parede que ele foi prestar homenagem a Kim Jong-un? Detalhes na reportagem. Desfile de honras e grandeza ostensiva. Com tal magnitude, Lukashenko parece não ter sido recebido nem mesmo em Moscou. Pela primeira vez, o ditador bielorrusso visitou a Coreia do Norte. Por assim dizer, saiu de um país isolado para outro. E esta não é apenas uma visita por protocolo. Diante do isolamento, tais encontros tornam-se um sinal político. Antes de tudo, quero expressar minhas palavras de gratidão pelo convite e pela recepção calorosa. Aqui, na abençoada terra coreana. Bem, e por que não? Eles certamente têm muito em comum. Por exemplo, discutir quem teve mais votos em eleições perfeitamente honestas. Mas falando sério, o que Lukashenko decidiu buscar na Coreia do Norte? Apoio ou algo mais? Nós entendemos perfeitamente que Lukashenko não é bem recebido em quase nenhum lugar além de Moscou. E mesmo lá não recebem, exceto quando é chamado para levar uma bronca. Mas, ainda assim, essa ligação com a Coreia do Norte, com um estado nuclear que busca obter a tríade nuclear com a ajuda da Federação Russa, em geral, digamos assim, na outra parte do continente, sim, realmente oferece certas oportunidades estratégicas para a Bielorrússia. Mas não vivem só de desfies. Em honra à chegada de tão ilustre convidado da batata, organizaram um concerto inteiro. Nesse momento, em algum lugar de seu bunker, um Putin solitário soluçava. E como não poderia faltar a troca de presentes? Em resposta a um sabre, um vaso decorativo e uma moeda de ouro de lembrança, provavelmente em Minsk, não encontraram nada melhor do que presentear Kim Jong-un com uma vodka única, alimentos e armas. Pelo visto, na Coreia do Norte, bem, esperavam muito pelo Lukashenko. Só não se sabe o porquê. Para mim, a iniciativa para esse encontro não partiu do Lukashenko, mas sim do próprio Kim Jong-un. A Coreia do Norte tem receio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, especialmente com o que ocorre na Venezuela e com a guerra no Oriente Médio. E eles certamente não se oporiam. E estabeleceu uma ponte alternativa de comunicação, algo que o Lukashenko provavelmente já prometeu. E, caso não saibam, esses dois ditadores, ao ajudarem um terceiro na guerra contra a Ucrânia, dizem defender a paz mundial. Assim como vocês, defendemos um mundo multipolar, baseado no respeito mútuo ao princípio da igualdade entre os estados, na não ingerência em assuntos internos e na consideração dos interesses mútuos. Claro que a visita do ditador da batata à Coreia do Norte não foi apenas um sinal político. Os líderes dos países oficializaram a amizade e a registraram no papel. Estamos prontos para ampliar e desenvolver as relações bilaterais com seu governo em diversas áreas. E é por isso que estamos sentados juntos à mesa hoje. Acredito que possamos trocar posições governamentais favoráveis ao desenvolvimento de ambos os lados. Ou seja, o objetivo principal da visita é assinar um tratado de amizade e cooperação, além de firmar acordos que ampliem a colaboração entre os dois estados sob sanções e isolamento internacional. Os acordos que foram apresentados formalmente como resultado da visita de Lukashenko à Coreia do Norte são, sem dúvida, uma fachada.
uma fachada que sempre encobre visitas desse tipo, ainda mais sendo a primeira vez de Lukashenko na Coreia do Norte. O próprio Lukashenko disse que essa cooperação certamente não agradará aos países ocidentais. Pelo visto, esse era exatamente o plano. Eu, assim como vocês, defendo que desenvolvamos nossas relações sem olhar para outros países, que, claro, não ficarão entusiasmados com a nossa proximidade, pois são concorrentes. Em Belarus, já se fala até em um encontro com Trump. Aonde o Lukashenko quer chegar com isso? Ou seria apenas uma demonstração de uma suposta importância para o Kim? Com o intuito de motivar ainda mais o Kim Jong-un antes do encontro na Coreia do Norte, a mídia bielorrussa tentou divulgar essa informação ao máximo possível, inclusive levando a notícia muito além das fronteiras de Belarus, alcançando públicos em outros lugares, para que o Kim Jong-un tivesse a nítida sensação de que realmente existe algum tipo de comunicação de trabalho entre o Lukashenko e o Trump. E para que o amigo ditador do Kremlin não se sentisse excluído, Minsk declarou que, na viagem à Coreia do Norte, também discutiram questões da irmã Rússia. Mas é claro. Só que é interessante, o próprio Putin estava ciente dessa visita? Ou o Lukashenko está começando a agir pelas costas do Kremlin? Isso, bem, parece uma espécie de tentativa, mais ou menos, de um jogo autônomo. E, por sinal, em Moscou já reagiram a isso de forma bastante ciumenta, pois em Moscou estão profundamente convencidos de que todos os contatos de satélites como o Lukashenko devem ocorrer apenas através deles e com o seu consentimento. Bem, neste caso específico, eu acho que uma coordenação total com Moscou não aconteceu. Uma viagem tão intensa será lembrada pelo ditador bielorrusso por muito tempo. E agora ele terá até com o que comparar quando chegar à Rússia. Afinal, a despedida do eterno presidente não foi menos solene, e ainda feita pessoalmente pelo próprio Kim. Não importa o quanto demonstrem força, o isolamento aos poucos faz o seu trabalho. E tais visitas já são uma tentativa não tanto de fortalecer a aliança, mas simplesmente de não desaparecer da agenda internacional. E quando o cerco se fecha, as alianças têm que ser feitas não com quem se quer, mas com quem resta. Putin empobreceu. O ditador está de mãos estendidas aos oligarcas, o tesouro vazio, a agonia final do homem do bunker. Não é mais possível esconder o colapso. O orçamento russo acabou e a operação militar consumiu reservas. A elite de Moscou chocada. O ditador deixou o orgulho de lado e praticamente anunciou um imposto de sobrevivência obrigatório para os seus financiadores. Detalhes a seguir. Putin empobreceu e está pedindo dinheiro para a guerra aos oligarcas. Durante uma reunião com empresários, o ditador russo afirmou que a Rússia continuará a guerra até capturar todo o Donbas, informam fontes do Financial Times. Também, Vladimir Putin pediu aos oligarcas que ajudassem o orçamento russo para estabilizar as finanças. Isso não foi dito com palavras, mas todos entenderam perfeitamente. Ou vocês dão o dinheiro voluntariamente, ou aumentaremos os impostos novamente. Por isso, é uma história do tipo voluntária obrigatória. E, como sabemos por essa reunião, os oligarcas mais vulneráveis responderam: Suleiman Kerimov e Deripaska, que temem que as autoridades possam aplicar contra eles não apenas sanções fiscais, mas também algumas mais severas. Os jornalistas do Financial Times observam que, pelas declarações do ditador russo, ficou claro que ele está determinado a continuar a guerra contra a Ucrânia, apesar da crescente pressão sobre o Kremlin. Bem, o maior problema do Kremlin hoje não é tanto o dinheiro, mas sim o contingente humano. E esse recurso não se recupera através de injeções diretas de capital. Quanto ao tempo que eles farão isso, por assim dizer, por um tempo infinito ou por meses, anos e assim por diante, no fim das contas, isso depende de vários tipos de circunstâncias. E aqui podemos fazer muitas suposições. O ditador russo explicou a necessidade de continuar a guerra, pelo fato de a Ucrânia ter se recusado a retirar as tropas de Donbas durante as últimas rodadas de negociações mediadas pelos Estados Unidos. Na minha opinião, o que o Putin disse sobre chegarmos lá de qualquer jeito é:
antes de tudo, uma forma de assustar a Ucrânia, para dizer, olha, vocês não querem negociar, mas nós estávamos prontos para negociar a proposta do Trump. E agora não vamos mais, agora iremos até o fim. A publicação The Bell, em 26 de março, citando fontes, informou que Putin, após o Congresso da União Russa de Industriais e Empresários, realizou uma reunião fechada com empresários, onde propôs que financiassem a guerra contra a Ucrânia. Agora, houve um alívio temporário devido à guerra no Irã, né? Os preços do petróleo subiram no curto prazo. Então, por um breve período, pode parecer para o Putin que os problemas acabaram. É claro que os problemas são absolutamente sistêmicos e, como se diz, assim que a situação no Irã chegar ao seu desfecho lógico, a situação econômica na Rússia sofrerá um colapso crítico. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou repetidamente que a Ucrânia não abandonará Donbas, pois um recuo abriria para a Rússia o caminho para outras regiões do país e não impediria novas exigências do Kremlin. Isso é tudo por enquanto, mas veja mais notícias quentes do front na nossa próxima edição.